Oi pessoal, aqui quem fala é a Tamires Vick e começa agora o podcast sobre o Fórum O Vale de Democracia, evento que teve como objetivo fomentar ainda mais discussões sobre o cenário político atual, principalmente neste ano de eleições. O Fórum é uma ação em desdobramento ao documento Vale especial sobre democracia. Neste mês de março, o jornal Vale realizou a 4ª edição do projeto Brasil do Futuro, que tem como essência estimular discussões sobre a democracia e fomentar ainda mais ações para o debate político. Esta edição contou com um evento presencial organizado no Teatro Ecumênico da Univap, a Universidade do Vale do Paraíba, que recebeu importantes nomes do cenário político brasileiro, como o Ministério do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, o governador do estado de São Paulo, João Dória, assim como o vice-governador, Rodrigo Garcia, além de Vanessa Ribeiro Mateus, presidente da Associação Paulista de Magistrados, e o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. O Fórum de Democracia teve início com o discurso do diretor-presidente do jornal Vale, Fernando Salerno, que ressaltou a recente onda de ameaças que assolam a democracia não apenas brasileira, mas ao redor do mundo, ressaltando que o jornalismo e a educação devem se unir na busca por uma sociedade mais justa e democrática. A democracia morre na escuridão, diz o slogan do jornal The Washington Post, considerado um dos alicerces do jornalismo mundial. E a má notícia é: a democracia está sob ataque. A ascensão de governos autoritários e uma onda reacionária e intolerante às liberdades é um fato, não um ponto de vista subjetivo. Recente estudo da revista The Economist, a democracia global está em curva declinante desde 2020, com mais de 1/3 da população mundial vivendo sob o regime autoritário. De 167 países pesquisados ao redor do mundo, apenas 21 deles vivem numa democracia plena, representando menos de 10% da população mundial. Em declínio, o Brasil está fora dessa categoria. E sem democracia não há futuro. Há sim a ameaça da repetição de páginas obscuras de memórias nefastas, trancafiadas nos porões da história do Brasil. E qual futuro nos espera? O futuro de uma sociedade verdadeiramente democrática se apoia num binômio fascinante, a relação entre a imprensa e a educação. Entre o jornalista e o educador, existe um compromisso sacrossanto: o amor à verdade dos fatos e a paixão pela liberdade. O jornalista, com o seu dever ético e o seu compromisso com a verdade, é o principal antídoto à indústria da desinformação, classificada pela ONU como uma ameaça global à democracia. O educador, com a sua atuação profissional, educa e combate o terraplanismo dos fatos que cria ou deturpa um mundo cuja realidade é redondamente falsa. Uma sociedade precisa ser edificada dia após dia, e edificar uma sociedade é fazer reinar nela o que há de mais essencial, o primado da verdade. Em seguida, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, foi o primeiro convidado a palestrar, explicando os princípios que regem a democracia e também falando sobre a importância do papel da Suprema Corte na luta contra lideranças antidemocráticas. Essa é a ideia conceitual sobre a qual nós trabalhamos, democracia constitucional, que significa eleições livres, governo da maioria, Estado de direito e respeito aos direitos fundamentais. A maior parte das democracias do mundo tem no seu arranjo institucional ainda uma outra instituição, que são os tribunais constitucionais ou as Supremas Cortes, que existem, sobretudo, para arbitrar as tensões que muitas vezes surgem entre democracia e constitucionalismo, entre o governo da maioria e a proteção dos direitos fundamentais.
as maiorias em toda parte do mundo têm uma tendência natural a abusar do poder. E é preciso dar limite a essas maiorias. É para isso que existe normalmente uma Suprema Corte, para impedir a tirania das maiorias, que as maiorias abusem do seu poder, mudando as regras do jogo democrático para se perpetuarem no poder ou violando os direitos fundamentais de setores não majoritários na sociedade. O ministro Roberto Barroso também falou sobre a recessão democrática ao redor do mundo. No entanto, como bem observou o nosso presidente Fernando Salerno, alguma coisa parece não estar indo bem no mundo atual. Quando eu digo que a democracia foi a ideologia vitoriosa do século XX, isso é embasado no dado de que, na virada do século XX para o século XXI, a maior parte dos países do mundo adotavam ou estavam a caminho de adotar um modelo de eleições livres e de respeito aos direitos fundamentais. A um tal ponto que um famoso cientista político escreveu um célebre artigo chamado O Fim da História, comemorando que a democracia liberal era o último estágio da evolução institucional da humanidade. No entanto, como disse, nos últimos tempos, alguma coisa parece não estar indo bem. Num quadro que os autores têm referido como democracias iliberais, recessão democrática, retrocesso democrático, legalismo autocrático, constitucionalismo abusivo, autoritarismo competitivo e outros nomes que essa gente estranha, que são os professores de direito constitucional, inventam para qualificar o momento atual. E os exemplos, eles se multiplicam. Hungria, Polônia, Turquia, Rússia, Filipinas, Venezuela, Nicarágua, El Salvador. Nem mesmo as democracias mais estáveis e consolidadas escaparam dessa onda identificada como recessão democrática, como nós assistimos nos Estados Unidos, com a recente invasão ao Capitólio, e no Reino Unido, com o processo deplorável que foi os subterrâneos do debate sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, conhecido como o Brexit. Outro aspecto muito importante ressaltado por Roberto Barroso foram os fenômenos que levaram o mundo e o nosso país a este quadro de recessão democrática. Durante o Fórum de Democracia, também recebemos o vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. O ministro falou muito sobre a jovem democracia brasileira, não tão jovem assim. Nós estamos há quase 40 anos sob governo civil e regime democrático. A democracia pressupõe eleições, pressupõe mandatos periódicos, pressupõe o equilíbrio entre poderes, pressupõe a liberdade da manifestação, a livre associação, pressupõe a liberdade de imprensa, e todos esses valores acreditamos que existam no Brasil já há algumas décadas, com visões distintas, mas com muito respeito sempre ao contraditório. Por isso, falar sobre a qualidade da democracia, na minha opinião, agora, no momento que nós vivemos no Brasil, é sim as ações dos gestores públicos no combate à desigualdade. O ministro falou rapidamente sobre isso. É impossível viver num país democrático onde a democracia não permita com que as pessoas brilhem, com que as pessoas possam sonhar com uma vida melhor. Eu vou parafrasear o ministro aqui e falar da canção do Caetano Veloso. Cidadão não é feito para passar fome, cidadão nasce para brilhar. E a função dos governos e das democracias dá essa oportunidade ao cidadão. E o que a gente vê recentemente no Brasil é justamente o inverso daquilo que a gente assistiu há décadas atrás. Um país que vem perdendo renda média ao longo dos últimos anos consecutivamente e, como consequência, tem hoje quase 30 milhões de pessoas vivendo com R$10 por dia, o que a gente chama de extrema pobreza. O prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, também compareceu. Democracia, para mim, tem dois eixos importantes, né? A liberdade e o respeito.
respeito às instituições, respeito às pessoas. Também, importante dizer, nos últimos meses, muito se falou, inclusive a imprensa, fez com que a gente repetisse por várias vezes a associação a determinados atos como atos antidemocráticos. De fato, esses atos, nos últimos anos, cresceram bastante. Mas é importante lembrar que os atos antidemocráticos independem de ideologia. Por exemplo, resistir a uma ordem judicial de reintegração de posse com grupos políticos ou instituições é um ato antidemocrático. Por exemplo, o direito à greve, é claro, nítido, democrático, mas desrespeitar uma ordem judicial que indica um percentual mínimo de servidores, por exemplo, do poder público, que devem permanecer exercendo as suas funções e não respeitar essa ordem judicial, é desrespeitar um poder, é um ato antidemocrático. Portanto, nós vimos ultimamente atos antidemocráticos, seja da direita ou seja da esquerda. Da nossa parte, naquilo que acreditamos de fato, da importância da democracia, do respeito e da liberdade, para que a gente possa continuar construindo cidade, estado e um país dos nossos sonhos. O Vale recebeu ainda Vanessa Ribeiro Mateus, a presidente da Associação Paulista de Magistrados, que trouxe informações e reforçou sobre a seguridade das instituições. Mas o que nos une aqui é uma certeza, que é a necessidade da manutenção da democracia e do fortalecimento das instituições. Nós tivemos aqui a imprensa, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, todos eles em torno de uma certeza, que não há outro caminho a não ser a democracia e o fortalecimento das instituições. E quando a gente fala em fortalecimento das instituições, a gente não fala fortalecimento do governador X, do prefeito Y, do presidente alfa, do deputado beta. A gente está falando na instituição, porque as pessoas são passageiras, as instituições são permanentes. E eu não tenho dúvida que para a defesa das instituições, para o fortalecimento da democracia, a gente precisa de um poder judiciário forte e independente. A Pamages fez uma pesquisa no início do ano passado, chamada Pesquisa Jusbarômetro. Eu convido os senhores, inclusive, a conhecerem o teor dessa pesquisa. Ela está no nosso site, apamages.com.br. Ela foi conduzida pelo cientista político Antônio Lavareda, realizada pelo IPESP, Instituto de Pesquisas aqui do Estado de São Paulo. E ela mostra índices baixíssimos de confiança da população nas instituições. O Poder Judiciário, apesar de tudo, ele ainda tem um índice de confiança superior a 50%, ao contrário das demais instituições que ficaram muito expostas nos últimos anos. O Poder Judiciário ainda tem um índice de confiança superior a 50%. Mas nós não temos nenhum orgulho de falar isso. Nós queríamos um índice de confiança de 100% da população. O Poder Judiciário é a última trincheira da população. A gente precisa que as pessoas confiem no Poder Judiciário, porque ela é o último lugar onde as pessoas podem comparecer se não tiverem os seus direitos preservados. E quando a gente pergunta sobre as instituições, como é que as pessoas se informam sobre as instituições, e aí, Fernando, vem um dado muito alarmante, 14% das pessoas se consideram informadas sobre o Poder Judiciário, 14%. Isso é pouco mais de 1/10 da população. 47% das pessoas diz que não tem nenhuma ou pouquíssima informação sobre o Poder Judiciário. Então, como é que a gente pode querer? Porque, e tem um outro fator dessa pesquisa. Ela mostra que quanto mais as pessoas conhecem o Judiciário, maior é o índice de confiança. Entre as pessoas que já utilizaram o Poder Judiciário, o índice de confiança sobe para 61%. Então, entre as pessoas que conhecem, o índice de confiança é muito mais alto. Então, se a maioria das pessoas não é informada, e se poucas são as pessoas informadas, a gente perguntou qual é o canal de informação, como é que elas conhecem o Poder Judiciário. E as pessoas, 50%,
50% das pessoas disse que conhece o Poder Judiciário por meio da TV, notícias de TV, e 45%, 44% disseram que conhecem o Poder Judiciário por meio de notícias de rede social. Ou seja, fontes de informação muito rápidas, como no caso da TV, em que a gente não tem condição de fazer uma matéria aprofundada sobre as questões do judiciário, que não são questões simples de digerir, elas precisam de um aprofundamento, ou rede social, que como o ministro Barroso falou aqui longamente, estão contaminadas, não é uma demonização da rede social não, mas elas abrem espaço para notícias enviesadas, para notícias permeadas pelo ódio, para notícias permeadas de inverdades. Então, se a gente tem 50% e 44% da população se informando sobre o judiciário por TV e redes sociais, e se isso corresponde a 14% da população, a gente chega à conclusão de que ninguém conhece efetivamente o que faz o Poder Judiciário. O governador do estado de São Paulo, João Dória, fez sua participação online, encerrando as discussões do dia. Eu, pessoalmente, sou um defensor da democracia e da liberdade. Eu sei exatamente quais são as consequências de um país sem liberdade, de um país vítima da ditadura, de regimes autoritários. E para quem quiser conferir, a transmissão do Fórum O Vale de Democracia está salva no Facebook do Jornal Vale. Neste período em que presenciamos fortes movimentos negacionistas e antidemocráticos, o Vale se estabelece como um dos pilares de apoio à democracia. O Vale, além de ser o veículo líder na produção de conteúdo jornalístico da região, também possui o maior engajamento em plataformas digitais. Eu sou a Tamires Vick e você ouviu o podcast sobre o Fórum Online de Democracia, uma realização de O Vale. A edição técnica é de Vitor Fraqueta, com produção e reportagem de Xandu Alves. Quer saber mais? Acesse ovale.com.br. Seja livre, seja o Vale, viva a democracia!